Boa tarde, gente. Muito bem-vindos, todos vocês aqui presentes. Antes de mais nada, devo avisá-los, este evento está sendo gravado e será disponibilizado nas redes sociais e no canal do Sebrae Bahia no YouTube. Bem-vindos, portanto, e muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui neste último encontro dos encontros da série de Encontros Empresariais 2021, Estratégias para a Retomada do Crescimento Empresarial na Bahia. Uma iniciativa do Sebrae Bahia e entidades empresariais e institucionais que compõem seu conselho deliberativo, tais como a FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, a FAEB, Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, a FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a FCDL, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia, e a FACEB, Federação das Associações Comerciais do Estado da Bahia. Este evento exclusivo tem o objetivo de debater e produzir um documento executivo com proposições ao ambiente dos pequenos negócios que contribua com as políticas públicas e empresariais e com a aceleração da retomada econômica baiana. O nosso encontro de hoje terá como tema Contribuições das startups para o futuro da economia baiana. E para iniciar esse encontro aqui, eu vou convidar para a abertura, para fazer uma breve abertura aqui, o assessor do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Bahia, André Gustavo Barbosa. André Gustavo, está com você, fica à vontade. Boa tarde a todos e todas presentes. Em nome do Sebrae Bahia, do Conselho Deliberativo, queria agradecer a Camilo Teles, empresário, consultor, especialista aí na área de negócios digitais e essa economia digital, ao Rubem Delgado, empresário também, liderança do segmento de empresas de TI, ao Rodrigo, também consultor, empresário, agradecer a presença de vocês. O Conselho Deliberativo, desde que do Sebrae, junto com as federações empresariais, desde que começou a pandemia, vem discutindo sobre como o Sebrae e todas as instituições podem contribuir para minimizar o impacto da pandemia e tentar acelerar a economia durante a pandemia e também pós esse período. E tivemos algumas ações, o Conselho já, num primeiro momento, foi discutir com o governo, com bancos, linha de crédito, com o governo, flexibilização de impostos, postergação de pagamento, então foi um esforço muito grande nesse processo de negociação, e agora, num segundo momento, o Conselho, junto com as federações, vem discutindo ações concretas que possam contribuir com esse momento de retomada da economia. E um dos pedidos foi que a gente ouvisse especialistas, procurasse pessoas que possam falar, trazer as suas visões de como a gente pode contribuir com esse momento. E aí a gente criou esse encontro que nós estamos chamando, os encontros empresariais. Foram 8, esse está sendo o último, o 8º, mas a gente já discutiu agricultura, comércio varejista, indústria, o turismo, tivemos toda uma série de discussões, e a ideia é que, no final das palavras dos palestrantes, dos debatedores, e também de uma rápida oficina que a gente faz posterior às palestras, a gente possa tirar alguns pontos, algumas ações concretas, para que a gente possa articular ações e tentar minimizar esse impacto que tão duro que sofreram as empresas, a economia como um todo, e também viabilizar os investimentos das instituições de apoio ao crescimento econômico. Então, a gente agradece a presença de todos, como eu disse, esse é o 8º encontro, e depois da fala dos palestrantes e depois dessa rápida oficina, a gente vai produzir um documento que vai ser apresentado às instituições, ao governo do Estado e até mesmo balizar as ações do próprio Sebrae. Então, agradeço a todos, desejo
boas apresentações e que todos aproveitem bastante o conhecimento dos palestrantes e também o momento da oficina. Um grande abraço e vamos lá. Muito obrigado, então, André Gustavo, assessor do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Bahia. E agora, para apresentar um pouco sobre os encontros empresariais, como eles foram feitos e o propósito dos encontros, e também para falar com vocês sobre a metodologia da oficina que será feita logo em seguida, eu vou convidar aqui Isabel Ribeiro, que é gerente adjunta da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae Bahia. Isabel, está com você. Boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes. Saudações especiais aos nossos expositores e debatedores, Camilo, Rombe e Paulino. Temos certeza que vocês trarão grandes informações para apoiar esse processo que estamos construindo, que denominamos de encontros empresariais. Agradecemos em nome do presidente do conselho e todos os demais conselheiros e do nosso diretor superintendente e todos os diretores da diretoria executiva do Sebrae Bahia. Hoje, finalmente, estamos concluindo, né, uma primeira etapa do que a gente chama um pouco de uma maratona de encontros. Como o André falou, eu vou falar aqui só a metodologia muito rapidamente, mas o objetivo é a gente, com essas discussões e com essas oficinas que vem realizando, construir documentos com proposições que indiquem saídas para o empreendedorismo, para a informalidade, para o empreendedor individual e os micro e pequenos portes, eu não posso dizer mais nem pós-pandemia, né? Mas dessa convivência com esse ciclo, né, desse vírus que ainda está por aí circulando. Então, a gente fizemos os eventos sempre às terças e quintas, no mesmo horário, com exposições, debates e depois as oficinas. A ideia é ter um documento propositivo para a retomada econômica empresarial da Bahia, mas também coletar setores, segmentos e temáticas que também possam fazer parte do nosso planejamento executivo 22, do Sebrae Bahia. Realizamos esse evento todas as terças e quintas, palestras, oficinas, a gente já vem compilando a documentação e depois a gente vai encaminhar essa documentação para quem de direito, né? Para os poderes públicos, parlamentares amigos da pequena empresa e outras instituições que possam nos apoiar. Tivemos a primeira palestra sobre os impactos dos investimentos públicos e privados na Bahia, com a participação do Paulo Guimarães, representando o governo do Estado, Gustavo Pessotti, o Corecon, e Reinaldo Sampaio, representando o empresariado, através da Associação Brasileira de Rochas. Em seguida, tivemos a participação do nosso representante no Conselho, professor Túlio, da Escola de Administração da UFBA, Mariana Viveiras, do BGE, e Paulo Cavalcante, diretor da Associação Comercial da Bahia, onde a gente apresentou diagnóstico de como a informalidade e as micro e pequenas empresas vêm enfrentando os impactos da Covid. Em seguida, apresentamos a influência dos setores de economia e educação nas cidades de micro e pequeno porte, e de como esses setores podem trazer o desenvolvimento para essas cidades e seu entorno, considerando o encadeamento produtivo, tanto da saúde quanto da educação nesses municípios. E desculpe, eu falei antecipado. Foi o outro encontro, depois eu volto, com a Viviane, com o senhor Delfim, que é presidente do Grupo Delfim, Viviane Brito, que é que é CEO do Grupo Vila do Queixo, e Paulo Henrique, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Anteriormente, também debatemos como é que o comércio tradicional, comércio de rua, comércio de shoppings, vai conviver com o e-commerce, considerando esse processo de, não apenas do isolamento social provocado pela Covid, como também um processo de transformação digital que está em curso. Então, tivemos a participação de Viviane Vilela, diretora do e-commerce, Everton Visco, diretor do Aliança Shopping Centers, e o nosso conselheiro Antônio Tauil, representando o setor empresarial e a Federação
dos dirigentes lojistas. Em seguida, discutimos a internacionalização dos negócios, considerando oportunidades e desafios para o empreendimento de micro e pequeno porte, com a participação de Ângelo Camão de Sá Júnior, do Conselho do Comércio Exterior, Patrício Rico, que coordena o programa de internacionalização aqui na FIEB, e o nosso colega do SEBRAE Nacional, que também é o coordenador do programa de internacionalização no SEBRAE Nacional. Em seguida, discutimos, sempre considerando o impacto da Covid, processo de transformação digital, os desafios e as oportunidades para o agronegócio no estado da Bahia, onde tivemos informações da importância do agronegócio para a Bahia, prestada pelo João Paulo, economista da SEI. Humberto Miranda foi o mediador, e Davi Schmidt, o empreendedor que apresentou como é o seu empreendimento lá no oeste da Bahia, vem agregando modernidade, novas tecnologias e trazendo desenvolvimento para o agronegócio naquela região. Terça-feira, tivemos um debate sobre as perspectivas do turismo e da economia criativa pós-pandemia, como é que esses setores que foram duramente afetados, ficaram impedidos de circulação, principalmente a economia criativa e o turismo, e discutimos como é que esse segmento foram impactados pelo processo da pandemia e do isolamento social e quais são as alternativas de saídas para esses dois empreendimentos. Com a professora Carlota Godissal, que também é analista da SEI, dois empresários, Roberto Duran, que é do Conselho Baiano de Turismo, e Pedro Costa, que é do Brasil Convention Bureau. E hoje temos a imensa satisfação de discutir como é que as startups podem contribuir para o futuro da economia baiana, com Camilo Teles, empresário, Rubens Delgado, presidente da Softex, e Rodrigo Paulilo, coordenador da Câmara de Inovação da Fé Comércio. Tenho convicção de que teremos importantes informações que serão prestadas pelos expositores e debatedores, e desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigado, Isabel. Vocês conferiram aí a apresentação dos Encontros Empresariais 2021 com Isabel Ribeiro, que é gerente adjunta da Unidade de Gestão Estratégica do SEBRAE Bahia. Bom, você que está aqui conosco, vocês que estão aqui conosco no Zoom, poderão, nesse primeiro momento de palestras, participar fazendo comentários, fazendo perguntas no chat daqui do aplicativo, tá? Do sistema. E, dentro do possível, dentro da dinâmica também e do tempo disponível para o evento, nós vamos ler os comentários de vocês e as perguntas, tá bom? Mas façam aqui, contribuam, participem aqui dessa primeira etapa do evento também, porque também vocês contribuirão com essa iniciativa do SEBRAE e das entidades que fazem parte do Conselho para fazer proposições ao mercado, ao ambiente dos pequenos negócios na Bahia, tá bom? Então, aproveitando aqui que já tem eu vou fazer uma citação, né? Citar a presença aqui de Roseli Alves, da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de São Desidério. Roseli, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco, tá? E vocês estão aqui conosco, e caso você esteja vendo esse vídeo agora a partir do nosso canal no YouTube, aproveite que você está aí no canal do SEBRAE Bahia no YouTube, inscreva-se em nosso canal, acione o sino para ser notificado de novos conteúdos que a gente insira no canal, e também compartilhe esses conteúdos, tá bom? Compartilhe com pessoas que têm interesse nos temas que você está vendo aqui, não só dos encontros empresariais, mas de outros conteúdos também do SEBRAE Bahia. Aproveite e siga o SEBRAE Bahia nas redes sociais. Está aqui, ó, @SEBRAE Bahia. Bom, para falar sobre as contribuições das startups para o futuro da economia baiana, nós temos um painel hoje com 3 convidados e eu vou apresentá-los a vocês neste exato momento. O primeiro deles é Camilo Teles, mestre em computação e fundador da Antecipa. Camilo Teles, meu caro, muito obrigado pela sua presença aqui e bem-vindo também aos Encontros Empresariais 2021. Muito obrigado. Vamos lá, o segundo convidado nosso aqui é Rubem Delgado. Ele tem bacharel em engenharia pela Universidade Federal da Bahia, especialização em análise de sistemas pela Universidade Federal da Paraíba,
tem um MBA pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado em marketing pela Universidade Internacional de Lisboa e é presidente da Softex. Rubem Delgado, muito bem-vindo aqui e muito obrigado pela sua presença nos Encontros Empresariais 2021. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Obrigado, meu caro. Bom, o nosso terceiro convidado e que será o mediador deste painel aqui vai ser Rodrigo Paulilo, ex-presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários, o CONAGE, e também da Junior Achievement Bahia, cofundador e CEO do Grupo Rede Mais, presidente do Instituto Inova Mais, líder do Founder Institute no Nordeste, coordenador da Câmara de Inovação e Tecnologia da FEComércio Bahia. Rodrigo Paulilo, muito obrigado pela sua presença aqui também e muito bem-vindo aos Encontros Empresariais 2021. Maravilha, Rafael. Obrigado. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês e participando dessa sequência aí bem bacana que vocês do Sebrae estão organizando aí com outras principais entidades empresariais da Bahia, olhando o futuro e discutindo tendências. E vamos começar, né? Vamos começar aqui a nossa condução. Queria dizer da felicidade de dividir essa temática, que é uma temática muito cara, muito importante para a nossa economia, para o nosso Estado, e a gente entende que, de fato, a gente olhando o futuro da nossa economia, não tem como a gente falar de futuro da economia sem falar de startups, sem falar desse segmento de inovação, e não poderíamos falar disso com 100 pessoas do Quilate aí, do Camilo e do Rubem, que tem feito aí, ao longo do tempo, um trabalho maravilhoso no sentido de estimular o desenvolvimento do ecossistema, não só aqui do Estado, mas também a nível nacional. Então, vamos fazer um papo bastante leve, descontraído também, direto, e esperamos aí também a contribuição de vocês aí no chat para a gente enriquecer esse papo. Queria começar aqui com o meu amigo, parceiro aí, Camilo Teles, grande referência, um cara que já fez muita coisa e acho que tem muito a acrescentar temática do ponto de vista muito prático aí do lado do empreendedor, do empresário e do ecossistema de inovação. Vamos lá, Camilo. Vamos lá. Em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigado mais uma vez. Eu queria só fazer um adendo ao currículo de Rubem, porque ele, além de tudo isso que foi falado, ele foi meu professor de teoria da computação na Católica. E uma vez ele perdeu uma aposta e teve que pagar uma grade de cerveja para a galera do curso, que ele foi o garçom e, aliás, momento memorável e importante na minha formação. Né, Rubem? Ele sumiu. Eu fico impressionado que as pessoas não lembram de nenhuma aula minha, agora de uma aposta lembram. Eu lembro, até hoje eu sei de tudo de, como é que chama? Tudo de máquina de Turing, teoria da... Como é que você não consegue determinar o fim de um programa? Teoria da parada, tudo isso eu não me lembro. Fica tranquilo que foi uma... Como é que chama? É uma matéria que eu, particularmente, considero bem importante. Não vou me lembrar de todos os nomes exatos, mas os conceitos estão aqui muito bem isso aí. fundamentados. Vamos Além lá, Camila. disso, o Rubem, com certeza, é um dos grandes participantes aqui do ecossistema. Eu fui do Softex, o Rubem é do Softex, ou seja, eu saí do Softex e fiz parte aí de algumas coisas dessa história. Falando, um outro ponto eu já tive 3 empresas que tiveram 3 exits. Então, eu já fiz mais ou menos o processo 3 vezes, né? Uma vez eu fiz na Zetix, foi empresa de ticketing, que antes da Zetix eu estava no Parque Tecnológico, saí do Parque Tecnológico para montar a Zetix. Entre montar e vender a empresa foi 2 anos e meio. E no meio desses 2 anos e meio a gente fez um Rock in Rio. Depois eu ajudei a fundar a Agilize, que eu também vendi minha participação. E a Agilize hoje é a segunda maior empresa de contabilidade online do país. Né? E agora estou no Antecipa, empresa de antecipação de recebível. Eu peguei dinheiro de anjo, peguei dinheiro de investidor institucional do Right Point Ventures, que é o fundo de Venture Capital que criou o Cubo com Itaú em São Paulo, e vendi uma participação majoritária para o Grupo XP.
Minha perspectiva sobre startups e crescimento econômico. Basicamente, eu não sou economista, ou seja, tudo que eu falar aqui não tem uma certa... Veja que é um leigo, é uma perspectiva pessoal, mas o que eu percebo é que, de uma certa forma, a economia da Bahia, nos últimos anos, era muito concentrada em cima de grandes âncoras, como foi a petroquímica, como foi o automobilismo, agora que houve a saída da Ford, sempre no processo de você atrair investimentos de fora, muitas vezes não olhando, não é que não olhando, mas no processo de atração de investimentos, de grandes investimentos e investimentos âncoras. Normalmente, esses investimentos não têm a base decisória em Salvador, e o que acontece é que aqui na Bahia você só fica uma questão operacional do investimento, sem ter uma questão decisória do investimento aqui. Então, isso acontece aqui na hora que for tomar uma decisão de desinvestimento no local, essa decisão é simplesmente um número, não tem nada que ligue como chama? O empreendedor à região. Se você for ver a realidade da economia, uma economia que eu acho bastante interessante, que nos últimos anos está sendo... Eu estou bem surpreendido com ela, a economia de Fortaleza. A economia de Fortaleza tem 3 empresas lá listadas em bolsas. Grupo Apivida, um grupo de educação que tem listado na Nasdaq, aquele pessoal de cerealista branco, que dá uma M. Dias Branco, e que dá uma dinâmica empresarial bastante interessante na região. O que eu quero dizer com isso? Se eu quisesse falar com qualquer coisa mais estratégica com a Ford, eu não ia aqui em Camaçaria conversar com os caras. Eu ia ter que pegar um avião e ir para São Paulo. Se eu vou falar alguma coisa estratégica com qualquer um desses caras de Fortaleza, a decisão está lá, o ecossistema está ali. Dito isso, eu acho que uma das estratégias para a Bahia se diversificar é realmente a estratégia de startups. Eu acho importante a Bahia se diversificar. Eu acho importante a Bahia ter uma maior complexidade econômica. O que quer dizer com maior complexidade econômica? De você ter várias cadeias produtivas na Bahia, de forma que você não fique altamente dependente de nenhuma delas. Tá? Então, se você for ver, eu não sei como é que está a posição do PIB da Bahia, mas petroquímica deve ser uma coisa muito forte aqui. O ideal é que você tivesse petroquímica, indústria, comércio, serviços em proporções mais ou menos semelhantes e com cadeias complexas aqui. E aí, onde é que isso entra startup nessa visão? Se você for ver nos últimos anos, e Rubem se lembra disso, se você for ver 15 anos atrás, a gente não tinha nenhuma conexão das startups locais, do ecossistema empresarial de tecnologia. Basicamente, ele atendia o mercado local, você não tinha esses caras vendendo para fora de forma sistemática, e você não tinha gente sempre olhava tecnologia como meio. Aí você começa a olhar o que vem acontecendo. Acho que a primeira empresa a fazer isso aqui foi a Jus Brasil, que a Jus Brasil foi uma das primeiras a obter investimento de fora. A Jus Brasil atua na área jurídica, é o maior site jurídico do mundo. Depois disso, veio outras, como a Agilize, que é na área de contabilidade. Ou seja, você tem uma empresa na área de jurídica, você tem outra empresa na área de contabilidade. Tudo isso que eu estou falando são empresas que receberam investimento de fora ou tem... Esse eu acho que é um ponto fundamental que eu acredito muito. Nenhuma dessas empresas tem o mercado baiano como foco. Nenhuma dessas empresas nasceu olhando o mercado baiano como foco. Nenhuma delas. Eu, na Antecipa, só tenho um cliente na Bahia. Só tenho um cliente na Bahia. Eu tenho um Via Varejo como cliente, eu tenho um Cielo como cliente, tenho um Movida como cliente, tenho um BR Distribuidora como cliente, tenho um Sul América Seguros como cliente. E só tenho um cliente na Bahia. Eu acho que uma questão fundamental é que a gente não pode olhar o mercado baiano. O mercado baiano, a gente deve ser consequente na nossa estratégia. Por quê?
porque a gente exportar para São Paulo, considerando exportar para São Paulo, é exportar para um país que fala a mesma língua, que não tem barreira tributária, que não tem barreira econômica, que não tem barreira financeira, que não tem barreira de língua, não tem nenhuma barreira, com a economia 10 vezes maior que a economia da Bahia. Então, se você chegar e for vender só para a Bahia, você automaticamente está limitando a ficar 10 vezes maior que uma pessoa que olha e só vende para São Paulo. Então, uma característica em todas as empresas que eu estou comentando aqui, que nenhuma delas nunca olharam o mercado da Bahia como o mercado principal a ser atingido. Então, se a gente for olhar Jus Brasil, olha o Brasil inteiro, os maiores sites jurídicos do mundo. Agilize, olha o Brasil inteiro, segunda maior contabilidade online do país. Antecipa, olha o Brasil inteiro, tem mais de 60 clientes, só tem um na Bahia. Kinvo, que acabou de ser vendido por BTG, do Moacir, mesma coisa, nunca olhou para a Bahia, fez parceria com o Thiago Nigro, encontrava direto o Moacir em aeroporto, nunca olhou para a Bahia, um dos principais agregadores de investimentos do país. Intera, empresa de recrutamento tech, nunca começou olhando para a Bahia, mas sempre olhou para fora, tem todas as grandes empresas de tecnologia no Brasil como clientes dela, tem todas as grandes startups do Brasil como clientes dela. Então, o que acontece é que você acaba tendo, em vez de você ter uma grandes empresas que são âncoras, do tipo uma Ford com sua cadeia, uma petroquímica com sua cadeia, você começa a ter gente especialista em recrutamento tech, em investimento, em contabilidade, várias cadeias produtivas e que essas cadeias podem conversar e podem funcionar como ponte das empresas da Bahia para empresas de fora da Bahia. Eu acho que isso é um outro ponto da startup, da gente funcionar como ponte, da gente funcionar como ponto de conexão, porque se alguém aqui precisar de contato com a BTG, vai fazer alguma coisa mais estratégica com a BTG, com certeza, se você for no Moacir e fizer sentido, o Moacir te coloca na frente das pessoas que importam dentro da BTG. Se você tiver coisas estratégicas para conversar com os clientes da Intera, o cara da Intera consegue fazer esse ponto. Eu consigo fazer a ponte com a XP. Eu consigo fazer a ponte com o Cubo. A E-Rural está entrando no clube agora. A E-Rural vai se tornar o maior marketplace agrícola do país. Está fechando uma nova rodada de investimento agora. Está indo para o Cubo. Se você quiser falar com alguém no mercado agrícola, no mercado pecuário no Brasil, com certeza o Matheus Vadeia conhece todo mundo no mercado agrícola e pecuário do Brasil. Então, o que eu acredito é que a startup ela funciona basicamente como um meio de você conectar a economia baiana com a economia de outros setores e que a gente tem que olhar isso, porque a gente é pobre. A Bahia, ela é 5% do PIB do país. E a gente precisa ter pontos de conexão, a gente precisa exportar. A gente precisa atrair divisa. E eu acredito que a gente, como startups, a gente consegue fazer essas pontes, a gente é natural para fazer essas pontes, a gente tem que fomentar novas startups chegarem aqui e fomentar em outras cadeias produtivas, fomentar em outros ecossistemas. E finalizando, se a gente vai olhar o grande problema que a gente tem aqui, que é uma coisa que eu acho que o Rubem até comenta sempre, a gente tem um grande gap de formação de gente de tecnologia. Eu não acho que esse gap é resolvido olhando a base, no curto prazo. Você tem que ter algum tipo de projeto de transformar os caras que são formados, que saem da faculdade, em caras mais sofisticados. Normalmente, isso é um treino que é feito on the job training, ou seja, você pega o cara passa 5 anos ali aprendendo, até virar um cara sênior. Mas a gente tem um desafio aí da gente conseguir formar mais gente sênior no mercado, porque eu não preciso de um menino para montar HTML. O que eu preciso é gente que consiga fazer arquitetura de sistema e consiga fazer coisas mais complexas, e não simplesmente montar uma página. Esse tipo de gente que, se você for ver, o mercado paga muito caro para esse tipo de gente, inclusive no mercado internacional. Ou seja, é cada vez mais comum gente aqui no Brasil tá vendendo seus serviços para fora do país, recebendo em dólar, e com essa disparidade da paridade dólar-real, isso está cada vez mais presente. Como basicamente todas essas startups que eu comentei aqui, elas acabam tendo uma margem mais interessante por conta do modelo de negócio delas, elas ainda conseguem reter talentos. Mas para empresas que não estão nesse perfil, é bem mais complicado.
Basicamente é isso. Meu recado é: a gente tem que ter mais startups aqui na Bahia, a gente tem que ter mais conexão. A gente tem que, eu posso ser forte no que eu estou falando, mas eu acho que a gente tem que ignorar o mercado baiano e olhar para o mercado nacional, no mínimo nacional. Eu acho que o foco é sempre olhar para o mercado nacional, ter a Bahia como um porto seguro, mas não se limitar à Bahia. Veja, só um comentário rápido, veja que a indústria de carnaval, a grande indústria de carnaval que a gente teve no Brasil, não foi a indústria voltada para o consumo baiano. Foi a indústria voltada para o consumo do Sul e Sudeste. Se você fosse ver quem comprava a grande maioria dos abadás que você estava no Camaleão, Eva e todos os outros, era basicamente, a grande maioria das pessoas que estavam ali era gente fora de Salvador, que vinha para Salvador, trazia recursos para Salvador. O Carnaval da Bahia, ele teve o ápice quando ele virou um destino turístico nacional de entretenimento. Ele nunca foi o que ele foi por conta do consumo interno. Então, gente, é isso que eu queria falar. Espero que tenha ajudado. Bacana, Camila, excelentes contribuições. E nos exemplos aí que você trouxe, percebe que a gente consegue permear diversos setores, né, da economia através do mundo das startups, com startups liderando, né, direito, serviços ali, tanto na área financeira, como fintechs, como Antecipa, na área de serviços, prestação de serviços aí com a Agilize, tem a Simplicidade, o maior player, né, de serviços ali para sistemas ali para clínicas veterinárias, hospitais veterinários. Tem a Sanar, que se não for hoje a maior, é uma das maiores, tem 400 funcionários, empresas na área de saúde, né, na área de formação médica, formação no segmento da saúde. Então, a gente tem ali uma diversidade bem interessante de startups. Foi bem interessante você comentar isso, porque a SimpleVet é um caso de uma empresa de serviço que eles fizeram a transformação para produto. É um dos casos mais brilhantes que eu conheço aqui na cidade, de fazer essa transformação, de sair ali de matar o leão de cada dia, tendo sempre que vender mais um serviço e virar uma receita recorrente de produto. E se você quiser falar com qualquer pessoa do mercado pet, hoje no Brasil eles realmente são referência. Todo mundo conhece os caras. E a Sanar não tem nem o que falar. Eu não falei da Sanar, mas a Sanar é mercado de médico e formação de médico e tudo relacionado à indústria da medicina. Os caras também são referência. Eu acho que 90%, 70% dos médicos em formação do Brasil estão cadastrados na Sanar. É um número completamente absurdo e interessante, entende? E com um investimento de gente muito pesada. Só um comentário, é uma informação pública, o Brasil recebeu investimento do SoftBank, os investidores mais agressivos do mundo. O SoftBank deve ser os investidores mais agressivos do mundo. Uma empresa baiana recebeu esse investimento. Então, o que eu quero dizer é que se alguém dizia há 20, 30 anos atrás que o mundo é plano, com a pandemia esse mundo realmente ficou plano. E aí é uma questão de você conseguir se conectar, se conseguir fazer as conexões e conseguir entregar um serviço de qualidade. Porque o cara não está nem aí se você está na Bahia ou se está na Indonésia fazendo esse serviço. A gente tem que buscar isso, a gente tem que ir atrás disso aí. Perfeito, Paulito. E essa visão também, né, de pensar o mercado nacional, e eu acrescentaria, né, o mercado também global, né, acho que o mercado nacional como ponto de partida, e já tirando, né, essa visão cara, a gente só pode vencer as fronteiras aqui do nosso país, mas se a gente conseguir pensar longe, acho que a própria Ju já está em Portugal e outras tantas empresas ali também já começam a mirar o mercado internacional. É super importante aí já começar pensando muito grande e conseguindo conquistar esse passo a passo, né, aos poucos. Bom, convidar agora Rubem Delgado, grande referência no ecossistema de tecnologia e inovação a nível nacional, né, uma grande liderança, puxando aí a Softex com uma série de programas de caráter nacional, acho que pode trazer uma visão de política pública, uma visão bacana de projetos estruturantes, acho que vai agregar bastante valor. Rubem, bem-vindo. Obrigado aí, obrigado, Camilo. Camilo sempre é professor aí na área. Deixa eu tentar contribuir e inicialmente pegando aí alguns ganchos que Camilo colocou. Camilo disse que não é economista, mas ele está no caminho certo, né? E aí eu diria o seguinte: há duas formas de você falou, vamos atrair.
vi algumas coisas da fala de Camilo que são muito importantes. O primeiro os exemplos que foram falados por Camilo são todos, cada um de uma área diferente. Isso é um pouco preocupante. Se pega a contabilidade, você pega a parte de construção civil, você pega a parte de medicina, são áreas totalmente diferentes. Isso demonstra a falta de efetividade de políticas públicas, não é? Porque não preciso nem comparar quando Israel levou para uma política pública de software de defesa, ela estava orientada para isso, né? Então, o primeiro ponto é que eu acho que a gente, na Bahia, precisa ter uma estratégia. E sem estratégia, a gente vai acabar nos gênios, né? Nos Camilos da vida, que vão fazer um agilize, por exemplo, lá com o Jorge Léo, que você não fizeram referência, que ele tem um software de telemedicina chamado Meu Médico, que só no Paraná tem 4.000 vidas, só no Paraná. Meu Médico fica no Parque Tecnológico. Eles têm software de medicina em alguns lugares, em alguns estados. Então, a gente fica precisando de pessoas diferenciadas para que a gente consiga ter exemplos como que vocês colocaram. Isso é ruim. Isso é ruim porque não dá a identidade que a Bahia precisa. Então, infelizmente, eu gostaria que todos os exemplos que foram dados fossem só em uma área, ou em duas áreas. Sei lá a área, não quero dizer qual é a área, se é agrobusiness, se é economia criativa, mas que fossem em uma determinada área. Foi falado aí, Camilo falou que nós temos 5%, 4,7% do PIB, o que demonstra claramente que a gente não tem bala para apontar para tudo quanto é canto. Então, esqueça, nós não vamos apontar para a medicina, como tem duas aí falados, para a construção civil, para a área de direito, para a área São todas as áreas, e aí a gente fica dizendo, a Bahia é boa em quê? Né? Eu sempre falo essa brincadeira, vamos lá apontar para que a Bahia é boa. Então, a gente tem duas coisas para falar. Primeiro, escolher quais são as nossas áreas. E, baseado nessa escolha que a gente deve atrair, as startups voltadas para essa área. Uma política normal. A Startup Brasil fez isso através da Softex. Nós impactamos aí milhares mesmo, de startups, e várias delas foi a atração dessas startups de fora para dentro. Vamos supor, eu quero que a Bahia seja o centro de referência da economia criativa. Então, vamos fazer aqui um polo de economia criativa atraindo startups. Aí eu pergunto, me dê um exemplo aí de uma startup que foi atraída pela Bahia, né? Ou seja, não há uma política pública clara para isso, e isso realmente é um temor. O outro ponto é na parte de capacitação. Reparem que se a gente vai ser o cara bom em economia criativa, a gente tem que reforçar a produção de insumos em economia criativa, ou seja, universidades na área de economia criativa e na área de informática. Por que a gente está formando tanto advogado, se nós queremos apontar para isso? Se você olhar, uma vergonha, nós aqui formamos muito mais advogados do que pessoas de informática, um contrassenso mundial, o que vai nos afastar mais ainda dos demais, o que vai nos gerar cada vez mais pobreza. Então, eu vou lhe dizer claramente, para mim está tudo errado. Para mim está tudo errado. São três eixos que a gente pode falar, né? Um é recursos humanos, que aí você tem... Acho que caiu. Alguém caíram? Não, estamos aqui, Rubem. Tá bom. Recursos humanos, em que você tem que produzir insumos para essas startups perfeitamente, lembrando que sempre você tem que escolher a economia. Se a gente escolhe a agricultura, vamos trabalhar em cima uma ou duas vertentes. Vamos trabalhar em cima de agricultura. A Softex, eu dei uma pulada na Softex para pegar os ganchos de Camilo. Camilo sabe que às vezes eu gosto de falar demais, mas, enfim, reparem que nós fizemos uma chamada, a última chamada que nós fizemos chamava IA2, Startups para a área de inteligência artificial. Foi uma chamada junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, onde nós recebemos quase 900 propostas de todos os estados. Eu não vou comparar quantas propostas vieram da Bahia com quantas propostas vieram de outros estados, tá? Para a gente ficar feliz. Porque se a gente quiser ficar triste, eu comparo.
Depois, nós descemos de 800 para 100, nós botamos R$250 mil em cada uma, e logo depois cai, desculpa, de 100 para 30, colocamos 250 mil e 17 mais 250 mil. Então, cada uma levou 500 mil. Depois, olha que política pública legal que a gente fez essa chamada. Aí, depois, nós, como startupeiro, pegar esses startupeiros, os caras sabem do produto, tem o PIC, tem tudo, mas a gente precisa trazer eles para as ICTs. Então, nós fizemos uma ligação dessas 17 com ICTs obrigatória e com cliente-alvo. Nós fizemos uma chamada para empresas âncoras, onde foram as maiores empresas do Brasil, porque todas elas acreditam nessa brincadeira de alguma forma. Todo mundo sabe que uma empresa grande ela não tem a mobilidade para ir para uma startup, então ela pega seus desafios tecnológicos, ou ela compra na mão de um fornecedor, ou ela vai para cima de uma startup. Então, você tem um desafio tecnológico de R$1 milhão, pô, o governo aqui, o Softex, já está dando 500 mil, então vai diminuir. E nesse edital, a empresa âncora pegava esse desafio tecnológico, essa complementação, e ela transformava em equity ou prestação de serviço, contrato cliente-servidor. Ou seja, já havia ligação nessa chamada entre o startupeiro, uma academia, uma ICT e um cliente grande. Eu estou falando de Embraer, Petrobras, Braskem, Natura, Boticário. Estou falando de clientes grandes que foram chamados. Isso faz uma liga boa. E essa liga nós escolhemos apenas 4 áreas da inteligência artificial. A gente não foi para todas as áreas, porque a gente acredita que o Brasil também precisa ter sua identidade. E aí você tem que ver, na fala do Camilo, né? Então eu tenho, vamos lá, nossa economia baiana vamos escolher aí agrobusiness e economia criativa. Muito bem, então nós precisamos de startups para resolver esses desafios tecnológicos dessas empresas. E se uma startup resolve esse problema desse desafio tecnológico, ela entra na carona, porque se nós vamos ser os bam da agricultura, os bam da economia criativa, todos vêm ver a gente. E aqui as startups vão na carona. Gente, não preciso nem te dizer, é só vocês olharem quantas missões técnicas o Congresso fez para Israel. É só olhar, né? Quase todos os deputados já foram, né? Então, aí nós temos que trazer startups dessa área, fomentar apenas nessa área, não fomentar de uma forma geral. E aí vem outro ponto. E aí passa a deixar de ser uma consumidora de tecnologia, como hoje a Bahia é, e passar a ser uma produtora de tecnologia. E talvez isso seja a grande mudança entre outros. E aí, o que a gente precisa fazer para isso, né? A gente precisa ter foco nos insumos. E quais são os focos nos insumos? Universidade. Só tem três soluções para lá para o nosso mundo: educação, educação, educação. E eu, se você me perguntar se é a favor de universidade, doutorado, eu não quero nem entrar nessa discussão, porque, para mim, negócios do passado são negócios do passado, né? Não faz o menor sentido você estudar 5 anos da sua vida para ser um analista de sistemas. A matemática não bate esse investimento que você faz pelo resultado que você vai obter deles. Então, tudo isso tem que ser repensado. E aí você tem que realmente consumir digitalização das indústrias, de todas as escolhidas, fomentar isso. Mas não há capital? Muito bem, não há capital. Beleza. Então, o governo tem que entrar. Mas uma empresa de tecnologia, ela não tem garantia? A Bahia tem que ter um fundo garantidor, gente. Senão, o startupeiro não vai ter dinheiro. Não é? O startupeiro não tem dinheiro. Não é? Então, a gente tem que... É uma coisa muito importante a gente entender que existe o que o mundo está líquido, que o mundo é plano. O mundo é plano, foi Camilo que falou aí. O mundo está líquido. Tem uma onda gigantesca. Olha, eu vendi as SCR, todo mundo sabe. Eu já vendi uma web agência, agora para uma turma.
A gente teve que transformar a startup nossa em SA para ser, e vai ter um aporte de um maior grupo de uma determinada área da América Latina. Enfim, essa onda, o empresariado baiano ele tem que navegar. E, na minha opinião, existem, até na nossa área de tecnologia, empresas velhas que não agregam muito valor para a nossa economia. Então, eu acho que a gente tem que entender para onde nós vamos, né? A gente tem que ler mais as tendências que o Gartner apronta. A gente tem que entender que, nesse novo mundo, não há espaço para intermediários sem agregação de valor. Então, se você tem uma loja que não agrega valor ao que você está vendendo, repense. Se você tem uma concessionária de automóveis, repense e vire uma oficina. Se você tem... Enfim, a gente pode... É muito fácil questionar todas as áreas que estão ao nosso redor, mas desde que você saiba perceber que o mundo está numa mudança que ela é realmente elevada ao quadrado, elevada à enésima potência. E se a gente não mudar, a gente vai ficar para trás. Não dá para entender escola sem internet. Não dá para entender alunos sem tablet, sem computador ou sem smartphone. Desculpem, não dá para entender. Não dá para entender que a burocracia estúpida que nós temos. Eu fui ontem, estava em Brasília, né, voltando para Salvador, aí eu quero que o meu filho viaje. Quantos anos tem seu filho? 6 anos. Fez 6 anos, meu filho. Aí eu quero, como é que eu faço para ele viajar nem com a mãe, nem com o pai, com a terceira pessoa? Aí a Latam fez simples, não é culpa, não me xingue. O senhor, isso é a ANAC, não é a companhia. O senhor tem que fazer uma carta, o senhor tem que assinar, sua esposa, a mãe dele tem que assinar, e ambos têm que ir no cartório para digitar, para reconhecer a firma de forma presencial. Viu como é que é? Então, eu tenho que assinar, ela tem que assinar, eu tenho que ir no cartório, reconheço, ela passa, vai no cartório, reconhece, é isso mesmo? Beleza. Acreditem, né? Nós estamos no século, nós estamos em 2021 e ainda tem essas coisas que eu vi ontem. Não dá para entender como é que a gente está trabalhando, né? E isso eu te dou N exemplos, não só do governo, como em todas as áreas. Então, eu acho, sinceramente, que a gente tem que ter uma estratégia baiana, como existe uma estratégia baiana, brasileira, desculpe, existe. Não quero questionar se é boa, se é ruim, mas existe. Existe uma estratégia brasileira de inteligência artificial, existe uma estratégia brasileira de IoT, feita, a gente até concorreu, perdeu para a McKinsey, se não me engano, a Softex, estou falando. Existem oportunidades mil. Tem FAPESB, tem FINEP, tem Softex, tem, enfim, várias, todo mundo querendo gerar empresas, gerar empreendimento. Vamos funilar, vamos, antes de gerar empresas, antes de colocar tanto dinheiro no mercado para ver o que acontece, nós temos que apontar os caminhos. E se a gente aponta o caminho, a gente afunila. As licitações que a Bahia produz, normalmente, elas são transversais. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito forte para caminhar. Nós temos aí as estratégias, as políticas públicas, as caracterizações da indústria que nos levam, que vão nos levar ao caminho que a gente tem que aparecer. Deixa eu ver.
nós temos um problema grande que, infelizmente, no Brasil o político não sabe dizer não, então vem o pessoal de automobilismo, eles levam um pedaço lá com o Inova Auto, aí depois vem o pessoal da agricultura, depois vem o pessoal da indústria, e aí fica esse bololô todo que todo mundo faz. As estratégias elas têm que ser mais pontuais. Viu? Era mais ou menos isso que eu estou recebendo agora, a autoridade. Tudo bem, como vai? Eu estou recebendo aqui, mas, enfim, era essa a minha contribuição. Espero aí ter ajudado um pouco e estou aberto ao debate. Maravilha, maravilha. Excelente, Rubem. Obrigado aí pelas contribuições super válidas, né? E eu acho que, já partindo para o debate e olhando aqui esse público, a gente conhece aqui muitas das carinhas que estão aqui, dos nomes, né? Um público extremamente qualificado que está aqui, tenho certeza. Tem muitas perguntas já vindo aqui no chat. Paulino? Diga. Posso comentar duas coisas de Israel? Porque eu acho... Eu tenho dois fatos na história de Israel que eu acho bem interessante e que não é muito comentado. Eu acho a história de Israel fascinante, tirando a questão de Palestina e todos os conflitos daquela região. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre Israel é que imagine que Israel tem a questão vem lá do Jacuzzi, da França, né, quando houve aquele ataque sionista na França, e o pessoal disse, foi quando os judeus perceberam que eles teriam que ter uma terra, coisa e tal, e tinha história lá de ser aquela região. Mas imagina que os caras juntaram um bando de judeu, foi para uma região e disseram assim, vamos usar hebreu. Imagina só se todo mundo chegasse aqui e a gente resolvesse ocupar o Capão e dissesse que a gente vai montar um país dizendo, vamos falar Tupi-Guarani. Foi isso que os caras fizeram. Os caras pegaram a língua morta e eles montaram um país em cima de língua morta. E aí, a história do ambiente de startup de Israel começa na Guerra dos 6 Dias. Isso é uma história muito pouco falada. Na Guerra dos 6 Dias, França é quem fornecia hardware militar para Israel. E a França disse, você não pode fazer o primeiro ataque. Se você fizer um primeiro ataque, a gente para de fazer manutenção e te dá insumo para você manter seu armamento militar funcionando. Naquela época, Israel não era apoiado pelos Estados Unidos. Isso é em 1967. Teve a Guerra de 6 Dias, Israel faz um ataque preemptivo no Egito, na estratégia da Guerra de 6 Dias. E, a partir daquele momento, a França para de fornecer peças de reposição, novos insumos, arma para Israel. E, naquele momento, um grupo de israelenses diz, ou a gente se torna independente em material bélico, ou a gente não vai ter apoio de ninguém no mundo. E ali que começou a estratégia da base tecnológica de Israel, que começou por arma, porque eles precisavam se defender. E parte da estratégia eu preciso comprar uma pistola tal. Então, o que é que o cara fazia? O cara fazia uma pistola pior, mostrava que conseguia fazer uma pistola pior, chegava no fabricante da pistola que ele queria comprar e dizia, eu fiz uma pistola pior. Se eu continuar trabalhando, eu vou fazer uma pistola igual a sua e vou entrar no seu mercado. Você tem duas opções. Ou você vende a sua para mim no preço que eu quero, ou eu vou entrar no seu mercado. Então, isso é o início da indústria de tecnologia de Israel. Foi independência militar por causa, depois da Guerra de 6 Dias, quando eles não tinham mais apoio da França. Segundo item. Desculpa, Camilo, o que demonstra claramente que houve uma estratégia. Houve. Isso, cara, uma coisa que Israel sabe, assim, apesar de tudo, é que eles são muito pragmáticos. Do tipo, aquilo de dizer não. Eu tenho uma amiga minha que trabalhava na IDF. Ela dizia, se eu quero ter um caça operacional, se eu tenho $1 milhão, eu preciso ter 2 caças operacionais para tempo de resposta de 30 segundos. Isso é prioridade. O resto tudo sai. Ou seja, o que quer dizer isso? Os treinadores, o avião treinador de Israel era pior que o nosso Tucano, porque eles não tinham dinheiro para isso. Eles tinham que manter um caça operacional. E eles não tinham dinheiro para comprar um bom treinador. Aí depois teve orçamento, coisa e tal, eles puderam fazer isso. Ponto 1. Ponto 2. A quantidade de empresas israelenses listadas na Bolsa Americana não é coincidência. É por quê? Porque o governo de Israel olhava para os investidores de Israel e dizia, vocês são um bando de incompetentes, vocês não sabem investir, vocês são um bando de... Vocês não sabem fazer esse jogo.
Mas eu vou fazer o seguinte para vocês. Para cada dólar que vocês trouxerem de um investidor americano que já tenha investimento em Nasdaq, que já tenha a capacidade de fazer IPO, eu boto $1. Então, foi assim que saiu. Aí o pessoal, aí, comunidade judia, os caras têm dinheiro, os caras foram lá, juntaram a grana e convidaram né, o pessoal que fez o Facebook, os caras mais antigos, Sequoia Capital, os caras mais antigos do Venture Capital americano, Sequoia, todo mundo entrou 1 a 1. Então, Sequoia botava $1, Israel botava $1. Perfeito? E aí, o que acontece? O cara sabia que ia dar certo, por quê? Porque o americano lá privado estava correndo risco do dinheiro dele. E aí, o negócio deslanchou. Israel aprendeu a fazer investimento de capital de risco. Então, são esses 2 pontos que foram transformadores na minha visão da história de Israel. O primeiro ponto foi a questão de substituição de armamento, pela história do país, independência. E o segundo ponto, a questão de alinhamento de interesse com investidores privados americanos que botaram dinheiro lá porque queriam dinheiro de volta. E sendo que o governo de Israel reconhecia a incompetência dos investidores israelenses nesse processo. Já que puxou esse ponto de Israel, né, a gente pode falar também que acho que essa visão de que eles são muito pequenos e que eles precisam do resto para gerar riqueza, né, e pensar global, é uma coisa que é colocada desde sempre, né, na cultura do israelense, na educação também do israelense, na política também de ciência, tecnologia e inovação, que teve, né, inclusive na área de segurança, o seu principal destaque, né, o principal hub ali de soluções tecnológicas já do mundo digital vieram também na área de segurança. Mas, gente, assim, a gente tem muitas perguntas aqui. Eu queria fazer alguns comentários que refletem à luz do que Camilo e Rubem trouxeram sobre o nosso ecossistema, né? A gente tem algumas provocações aqui sobre o que falta, o que tem. Eu acho que a gente viveu e tem vivido no Brasil e na Bahia também, em algumas cidades também da Bahia, esse entendimento, essa compreensão e esse movimento de transformação para ter normas, regulamentos, políticas, incentivos, fomentos, recursos para startups e também para o ecossistema como um todo, né? Para fluir o ecossistema de inovação. Então, acho que é importante reconhecer isso, mas tem sérios gaps, né? Em alguns dos gaps mais importantes que foram falados tanto por Camilo como por Rubem, e que eu corroboro por completo, né? É que, de fato, a gente tem aqui na Bahia um gap educacional muito grande. A gente tem hoje o pior IDEB do Brasil. Né? O pior IDEB do Brasil é aqui na Bahia. E a gente tem um déficit de formação de pessoas de TI, de outras profissões olhando para o futuro. Então, como é que a gente consegue, e é claro que isso depende muito de política pública, de vontade política, de recurso, etc., para conseguir funcionar, mas como é que nós, enquanto ecossistema, podemos auxiliar, transformar e onde podemos auxiliar, inclusive, na estratégia para que a gente consiga ter um trabalho tanto de base, como também nas ciências, né, e na tecnologia e na inovação, a gente conseguir ter um ambiente que dependa menos de heróis, né, menos de grandes talentos que conseguiram de formas, inclusive, paralelas, né. Hoje, a gente citou aqui algumas startups que são relevantes em vários setores. Tem também a Construcode na construção civil. O Rubem, inclusive, foi investidor anjo. A gente acelerou aqui. Então, a gente tem aí uma série de startups em várias áreas, mas que dependeram ali de cases isolados. Não houve uma política de atração e de fomento para nenhuma dessas áreas. Como é que, através da educação e da colaboração e do foco, a gente consegue incentivar, né, com a educação e com a colaboração, a criarem novas startups campeãs para o cenário nacional e global? O que é que vocês acham sobre isso? Camilo? Bom, já que acho que o Camilo caiu. Bom, eu sou de ruptura, tá? Eu sempre adorei. Você estava no mudo, né? Ah, bom, mas toca aí. Não, beleza, então jogue duro aí. Não, eu disse toque aí, vá lá.
Ok, tá. Então, eu sou de ruptura. Eu acho que as pessoas me conhecem um pouquinho. Bom, a gente esqueceu de uma empresa fazer propaganda, né? A Topos ganhou 2 prêmios de Prêmio Nacional de Inovação, aí a Topos, acho que foi só no ano passado, só a Topos e a Natura ganharam prêmios nacionais de inovação. Mas esses prêmios que a MEI fez, né, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, eles são heróis, como a gente tem conversado. Então, como é que você pega assim, um modus operandi que existe, que está atrasando tudo e todos? Né? Questionando, meu amigo. Eu não sei, questionando, não tem outra opção. Teve um amigo nosso, um amigo meu e do Camilo, que foi secretário de Educação, eu sou muito amigo dele, e disse assim, meu amigo, vamos fazer o seguinte, não posso mudar porque o MEC exige isso, não posso mudar porque não sei o quê, não posso... Cheio de amarras, como é o Brasil todo. Amarra para tudo quanto é canto. Não pode, currículo... Eu não tenho a menor ideia de como nós somos tão incompetentes de colocar um professor para 40 alunos, todos os 40 diferentes, cada um com sua qualidade, tentando fazer 40 iguais. Porque se é um pastor falando de 1 para N, então você não potencializa o que cada um tem de melhor. Teve uma vez que eu dei uma palestra lá em Brasília, a pessoa vai falar, mas meu filho adora dança, eu não gosto de matemática, bota ele para dançar. Ele já está lhe mostrando o caminho. Não, nós pegamos nossa melhor qualidade de literatura baiana, que era uma coisa maravilhosa, e queremos que ele seja bom em matemática. Nunca. Então, eu falei, secretário, vamos fazer o seguinte, coloca uma escola sem inglês. Acaba o português em uma escola. Você quer que eu vá preso? Quero. Eu quero que você vá preso. Por quê? Porque aí a gente bota a questão que tem que mudar. Tem que mudar. Agora fazer uma escola sem provas, como é a Concept. Eu botei meu filho, nem conheço o dono, botei o meu filho na Concept porque ele não tem provas. Eu fui eu tive a telefone que me chamou para ver uma escola modelo em Barcelona. Lá, eu sempre vou para o Mobile World Congress, que é um dos maiores eventos que tem na nossa área de tecnologia, e eu, por ocasião, fui lá. É impressionante, não tinha prova, não tinha farda, e a escola nível médio. E aí você tinha... tudo é projeto, porque no mundo real tudo é projeto, não tem nada de prova, a prova é todo dia. E aí você tinha a equipe que veio me entrevistar. Eu fiquei de surpreso, a equipe veio entrevistar, foi entrevistar o senador que estava comigo, e a equipe tinha 4 pessoas, uma de cada série. Então, a minha da 5ª, 6ª, 7ª, 8ª. Você via claramente como eles potencializaram as 4. A minha 6ª série era líder. Ela era a líder. O menino da 8ª pedia licença para falar e a minha da 6ª liberava tudo. A minha da 7ª série, claramente, ele tinha questão de beleza. Eu quero ser modelo, eu quero ser... E ela já era bonita. Então, é impressionante como esse educação para N acabou, não existe mais. A internet está nos potencializando isso, né? Nós temos que potencializar o que cada um gosta e esquecer de fazermos tudo igual. Mas como fazer isso? Como transformar mais... Gente, primeiro eu colocaria obrigatório nas universidades, empreendedorismo. Obrigatório nas universidades, linguagem de programação, inteligência artificial, no que seja. Por quê? Porque até arte vai ter que ter inteligência artificial, programação. Mas o cara faz direito, vai ter que fazer programação. Mas o cara faz medicina, vai ter que fazer programação. Agora, o problema é esse, as amarras todas que o governo tem, as amarras todas que as universidades privadas não têm e também não fazem. Então, gente, o que está faltando é a gente fazer ruptura, é a gente repensar, é a gente dizer, calma, peraí, não é assim, bora fazer, bora mudar. Se a gente não tenta mudar, fica tudo como está. Camilo, bola é sua. Eu tenho um ponto que eu
que eu discordo do Rubem. Acho que é o único ponto. Que Rubem fala muito... Eu vou explicar o porquê desse ponto. Eu vou contar uma historinha sobre ele. Eu tenho mais de 10 minutos. Uma vez eu tive a oportunidade de estar em Berkeley e eu tive uma das aulas que eu tive lá era o maior advogado dos Venture Capitals de Berkeley. E a minha sorte foi que naquele dia ele trouxe para palestrar Venture Capitalists, Doug Leone, da Sequoia, Jeffrey, da Benchmark Capital, os caras, os papas do Venture Capital. E aí teve uma hora que um aluno perguntou assim, o que é quente agora? E um deles pediu a palavra e falou, eu não sei. Eu não sei o que é quente agora. Eu não sabia que interconexão de redes ia ser uma coisa importante, até fulano da Cisco, que foi o cara que criou a Cisco, chegar no meu escritório explicando que iria existir um negócio chamado internet e que ia precisar de equipamentos para interconectar as redes, os roteadores. E é ali que eu aprendi isso e é ali que eu fiz o investimento. Eu achava que era maluquice uma pessoa comprar na mão de outra pessoa via internet sem saber quem era, até que fulano da eBay veio, me mostrou o sistema de reputação online que ele criou, mostrou que estava crescendo absurdamente aquilo, e dessa forma eu descobri que o eBay ia dar certo e que eu investi. E o que foi comum em todos eles é que eles não sabiam o que estava vindo, porque o que está vindo normalmente está na periferia do conhecimento, está na periferia da sociedade. Ou seja, todas as grandes histórias de um certo dia eram loucas e periféricas. Airbnb. Você deixar uma pessoa dormir na sua casa? Como que isso é essa? Então, quando você coloca um foco, eu tenho medo da gente não deixar essas histórias acontecerem. Então, eu sempre quero deixar chance ao acaso. Eu sempre quero deixar que o acaso me surpreenda, sabe? Então, eu acho que a gente tem que incentivar essa coisa que não está no nosso radar, sabe? A gente tem uma forma de detectar quem está fora do radar, que tem potencial, porque muita gente está fora do radar, mas muitas vezes não tem conhecimento, não tem educação. Cara, o Rubem fala de empreendedorismo, eu digo, aprenda a vender, porque você vai estar vendendo todo santo dia. Eu vendo para cliente, eu vendo sonho para funcionário, eu vendo sonho para investidor. Ou seja, eu vendo um futuro que, como diz um amigo meu, Silvio Meira, ele diz, Camilo, a gente está no mercado de mentiras realizáveis. É uma mentira que eu vou realizar lá na frente, mas hoje é uma mentira. Você vai ter tudo que você está dizendo que tem? Não, não tenho. Tem uma história genial do Fúrio, Sérgio Fúrio. Sérgio Fúrio é dono de um dos maiores fintechs do país, e ele é investido de quem foi meu investidor. E um dia, a gente estava numa reunião dos founders, eu ainda tenho um privilégio de participar, e aí o pessoal, os investidores dando risada do Sérgio, dizendo que o Sérgio mostrou como ele estava crescendo, né, na história da home equity. E aí alguém olhou assim, um dos investidores olhou para a cara dele e falou, cara, mas não tem nada de tecnologia aí, é um monte de formulário, você está fazendo tudo na mão, você está pegando a porra, levando no cartório. Que isso? Ele falou. Aí o Sérgio respondeu, sim, fazendo assim funciona. Imagina o que vai acontecer com esse negócio quando eu botar aqui tecnologia. Vocês nunca viram o mercado de home equity no Brasil. E vocês pagam caro em juros. É uma maluquice a estrutura de home equity desse país. Imagina o que vai acontecer quando eu botar tecnologia. Então, esse pessoal que olha por fora da caixa, que tem uma perspectiva nova e que muitas vezes não se encaixa no que a gente pensava que ia ser o futuro, é o que eu gostaria de ter um mecanismo de detecção que eu não sei qual é ele. Basicamente é isso. Muito bom. Então, para aquecer
debate aí, né, que tem a ver com direcionar, não direcionar, deixar o acaso ou não. Falamos sobre vocações. A gente falou que tem uma pluralidade muito grande de startups já como case, né? Mas que a gente tem tendências da economia, dada a nossa história, dado os recursos naturais, nossa cultura, etc. Qual é o sentimento de vocês? A Bahia deve ou não deve incentivar verticais específicas e quais seriam elas e como seria isso para a gente conseguir ser mais competitivo dentro do ecossistema nacional e global de inovação? Camilo, dessa vez você vai primeiro. Eu acho que deve, porque, exemplo, ninguém vai desconhecer o agro no Brasil, por exemplo. O Brasil é agro, a partir de uma estratégia do Embrapa de 30, 40 anos atrás. Inclusive, tem vinícola agora na Chapada, que não foi do nada. Foi também Embrapa, 10 anos atrás, começou a testar uva lá. A gente vai começar a ver vinícola aparecendo aqui, não é porque alguém ontem, ano passado, ou seja, a vinícola do grupo que tem o Café Latitude 13, os caras começaram a fazer os testes das primeiras parreiras há 10 anos atrás. E começou a dar certo agora. Então, não acho que isso foi do nada. Então, o Brasil é agro. Lógico que a gente vai ter que botar grana em agro. Mas eu acho que a gente tem que reservar uma parte do dinheiro por acaso. Sabe? Ou seja, aí o que é que vai ser, que área vai ser, aí é uma outra discussão. Mas que a gente tem que deixar o acaso nos surpreender. Isso eu sou fã dessa teoria. Na minha visão, sempre tem que investir em tecnologia, porque ele é que é o agente de mudança. Então, tecnologia de forma transversal. O acaso hoje é como está. Então, quando você é um governo e coloca políticas públicas orientadas a duas verticais, o acaso ele corre em paralelo, mas quem toma conta do acaso é o mercado, não é o governo. Eu acho que não sei se alguma das não sei, eu realmente não sei se alguma das o meu médico foi FAPESB, mas eu não sei se o resto teve alguma iniciativa da prefeitura ou do estado que as ajudou. Então, o que eu digo é o seguinte: o acaso está, concordo plenamente, ele tem que acontecer, ele vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, mas a gente não tem bala na agulha assim para apontar para tanta coisa. Então, eu acho que a tecnologia tem que estar em todas as áreas, portanto, é transversal e sempre tem que ser incentivada. E eu acho que a economia criativa é o DNA do baiano, eu apostaria muito em economia criativa e em agrobusiness por motivos óbvios. Maravilha. E do ponto de vista de territorialidade, né? A Bahia, se o Brasil é um continente, a Bahia é um país, né? Então, como é que a gente consegue trabalhar as vocações territoriais e estimular isso? Porque hoje, quando a gente fala basicamente dos cases, né? Todos os cases aqui citados são de Salvador, a gente vem vendo aí, né? Em Feira de Santana, alguns cases interessantes, surgindo também em outras cidades do interior. Mas como é que a gente consegue fazer efetivamente que essa rede colabore e que a gente consiga trabalhar essas diferentes nuances em diferentes cidades e contextos? Vocês têm alguma ideia em quem a gente deve se espelhar, inclusive, né, seja um país ou um estado, para a gente conseguir alavancar isso como estado, efetivamente, respeitando as pluralidades que esse estado tem? Camilo, quer começar? Eu sei que você está já para sair, né? Eu tenho que sair. Eu realmente tenho que sair. Cara, nisso aí eu não tenho opinião. Por falta de conhecimento, por desconhecimento mesmo. Camilão, primeiro, te agradecer, meu amigo. Você sempre é um prazer estar ao seu lado. Antes que você também, saia. Cara. Tempão que eu não te vejo. Você é meu professor. Segundo é o seguinte, a única coisa que eu diria é o seguinte: sempre seguir a onda, surfe na onda. Então, vamos lá, se você tem uma região em que ela já
tem o dom, já tem o DNA da agrobusiness, vamos potencializar o agrobusiness, vamos fazer escolas de agrobusiness, vamos atrair startups de agrobusiness, vamos fazer hackathons de agrobusiness, sempre, vamos montar uma universidade voltada para agrobusiness, é sempre, e centro de pesquisa fundamental, atração de doutores, ciência, não pode esquecer da ciência nunca, vamos atrair doutores nessa área de agrobusiness, eu não sei dizer, por exemplo, que Campina Grande é Campina Grande porque houve uma atração de doutores internacionais em Campina Grande. Então, por que com a cidade no interior da Paraíba tem as melhores universidades do Nordeste, né? A gente tem que pensar isso, né? E gerou conhecimento e gerou várias empresas de tecnologia lá. Olha um bom exemplo aí, pertinho da gente. Então, se você, vamos supor, tem os dons, se você identifica a região, uma cidade não, mas a região, potencializa essa região. Não, eu não concordo mesmo em você, por exemplo, fazer posso até fazer uma artificialidade e começar a criar sem ter. O DNA se cria. Eu sei que se cria. Eu sei que você pode colocar em Manaus o centro industrial e daí sai boa coisa, incentivando com política pública. Mas é muito mais rápido, muito mais efetivo se você potencializar aquilo que já tem. Eu concordo bastante. E aí eu queria fazer 2 comentários aqui em termos dos comentários feitos aqui por Lula Barreto, né, que ele pergunta: o estado da Bahia foi recentemente colocado aí como o estado que mais evoluiu o número de startups, se isso continua, se dá para continuar, e também se é possível construir ecossistema de startups no interior da Bahia. Sim, Lula, de fato procede, a Bahia, nos últimos rankings ali, tem o maior número de startups nos estados, o que eu vejo como obrigação. Nós temos a maior população, tínhamos a maior economia, né, a cidade de Salvador, na verdade, tinha a maior economia, e perdeu para Fortaleza recentemente. Então, eu vejo, né, Salvador é a maior capital também com número de startups, mas eu vejo como obrigação, e a gente precisa perseguir e se distanciar cada vez mais e se aproximar aí dos estados do Sul, que tem uma população parecida com a nossa e um PIB maior, e a gente pode aí chegar e almejar minimamente ali a uma situação mais parecida. Então, dá para concorrer sim, eu acho que a gente tem criatividade, a gente tem talento, a gente tem alguns incentivos, podem ter mais incentivos, e eu acho que isso precisa ser estimulado. Um outro ponto também que foi colocado é sobre o interior. Então, a gente vem aí ecossistemas sendo formados e desenvolvidos, tem o Santana Valley em Feira de Santana, que tem já uma força, já tem uma sinergia entre agentes públicos, empresas, entidades, empresários ali que estão nascendo, né, a juventude que está se conectando às universidades. Então, há um movimento interessante em Feira de Santana, que está em processo de consolidação. Barreiras tem feito um movimento bem interessante também de colocar um nome, uma cara, um jeito, um estilo. E outros movimentos começam a acontecer também, em Conquista, em Deus, que eu acho que sim, dá para, não é romantizar, de fato perceber isso, essa vocação que o Rubem falou, conectar esses atores e fazer aí, criar polos regionais que incentivem a inovação dentro desses eixos aí pelo Estado, e eu acho que faz muito sentido isso também. Tem um comentário aqui do Luciano sobre ações para criar um ambiente mais descomplicado para as startups. Eu vou fazer um comentário e vou deixar para o Rubem também, que entende bastante desse tema. A gente, aqui na Câmara de Inovação e Tecnologia da FEComércio, está fazendo a gente vai organizar um evento no dia 20 de julho, até aproveito aí para divulgar para todos vocês, esse é um evento riquíssimo, 20 de julho às 19 horas, um evento da FEComércio, em parceria com o Sebrae. A gente vai fazer um evento de debate dos marcos legais de inovação a nível federal, estadual e municipal. Então, a gente vai ter o secretário Paulo Avim, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia, a secretária de Ciência e Tecnologia. Paulo Avim me disse, E teremos aí o secretário municipal de Salvador também, debatendo aí os marcos legais, as leis de inovação que tem aí nos 3 âmbitos, né? E certamente a gente vai criar também, a gente criou, na verdade, uma cartilha e vai lançar essa cartilha para o empreendedor. O que é que muda na minha vida? O que é que facilita para mim na prática?
Então, acho que esses 3 instrumentos são grandes instrumentos, mas tem vários outros ali, lei de informática, o Rubens citou aí de inteligência artificial, IoT. Eu acho que você pode complementar também, Rubens, o que é que está acontecendo em Brasília, que pode ajudar aí o ecossistema para descomplicar a vida das startups. Eu, particularmente, sou muito crítico a ainda algumas leis que foram criadas, né? Muita coisa ficou para trás que era relevante, mas os avanços são significativos e os ganhos são muito maiores do que aconteceu, do jeito que a gente estava anteriormente. O marco legal vai ser discutido, aí está sendo discutido, né? Na verdade, já tem assim uma certa segurança jurídica porque está acontecendo. A lei de inteligência artificial está sendo discutida agora. Hoje eu tenho inclusive uma reunião com a deputada que era 3 horas e vai ser daqui a pouco. Sobre isso, sobre a lei de inteligência artificial, ou seja, está havendo um forte para dar segurança jurídica para os anjos, para os investidores, para venture capital, para ter esse problema de a responsabilização civil, é um negócio muito complicado, né? Mas em termos de política pública, vai haver um grande lançamento. Eu posso dar um spoilerzinho aqui agora. Que para a base de pirâmide de inteligência artificial, ou seja, para uso mesmo de inteligência artificial, deve ter um impacto de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Nós estamos aí, a Softex vai fazer esse negócio e com a perspectiva de gerar quase 40 mil programadores sêniores em inteligência artificial. Isso vai ser um senhor projeto. Deve ser lançado pelo presidente da República nos próximos meses. Então, esse negócio é importantíssimo. Eu acho que isso pode ser, para vocês verem, eu acho que eu errei no número, são 26 mil, porque 40 mil é o que o Brasil produz hoje de analista de sistemas. Então, eu acho que vai ser um grande projeto. Nós devemos ter, no início do ano que vem, a chamada de Startups para Inteligência Artificial, o IA2, né? Então, eu acho que é muito bom se todos acompanhassem as redes sociais da Softex, que saem esses lançamentos desses programas, não só Softex, FINEP, as FAPs, FAPESB, enfim, as oportunidades estão aí, né? Eu sempre digo, né? Não é no TikTok, não falo, o golpe está aí, cai quem quer. Eu digo, as oportunidades está aí, vai quem quer, né? Excelente, excelente. Vamos chegando aqui ao final, né? Acho que muita pergunta legal, já respondemos, acho que comentamos todas. Não sei se tem mais alguém com algum comentário, mas debate riquíssimo, né? Com o Rubem, com o Camilo já se ausentou, sempre com provocações interessantes ali para a gente refletir. Rubem, muito obrigado pela presença e pelas provocações. Se quiser deixar uma mensagem final aqui, antes da gente passar aqui a bola de volta para Rafael. A minha mensagem final é tentar. A pior pergunta que eu recebi da minha filha é: o que é que eu devo fazer na universidade? Essa foi a pior pergunta. Ela apresentou assim um namorado que ele está fazendo direito. Eu falei, acabe com esse cara. Direito não vai para lugar nenhum. Inteligência artificial vai acabar com esse cara. Vamos fazer... E aí apresentou o namorado engenheiro civil, está estudando engenharia civil. Acabe com esse cara. Não namore com esse cara, não. A impressora 3D vai acabar com esse negócio. Vai ser tudo... Vai fazer um prédio em uma semana. Esquece. Inclusive, fizeram aí 1 semana o prédio, na China, claro. Vou fazer o quê? O médico. Acabe com o médico. O médico não vai servir para nada. Esquece. Tudo vai ser robotizado, o cara vai fazer lá o programa, computador vai, entra, faz tudo para você. Pô, meu pai quer que eu namore com quem? Não namore não, minha filha. Não namore não, porque isso não vai prestar. Então, a pior coisa que tem é tentar adivinhar o futuro. Mas a melhor coisa que tem é tentar. Né? Estamos num mundo de oportunidades. O mundo nunca teve tanta oportunidade quando tem. É tentar. E se você me permitir, Polílio, eu sempre digo nas minhas palestras, errem e errem. Não se preocupe em acertar, não. Vamos errar, porque significa que você está tentando. Eu sou um pouquinho sênior, já quebrei empresa que não acaba mais, mas já acertei bastante empresa também.
já me dei muito bem. Não tô rico, mas estou numa situação boa. Então, vamos tentar, gente, porque o mundo não para e a velocidade é grande. Maravilha, excelentes pontos. Eu ia concluir justamente isso. Você está antenado nas tendências e é um pai bastante zeloso, protetor e ciumento também. Muito bacana. Ciumento foi por sua conta, isso não estava na fala, não. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês. É sempre bom trocar, né, sobre esses temas com caras tão especiais, né, que bastante relevantes no nosso ecossistema. Espero que tenha sido agradável aí para todos. Tem uma audiência muito qualificada aqui de todo o estado e eu acho que o debate precisa prevalecer. Reforço aí o convite para o evento da FEComércio na semana que vem. Acho que vai ser bem interessante. Acho que é uma entrega bem interessante aí também para o ecossistema, essa cartilha, para ajudar o empreendedor e todos os agentes de empreendedorismo e inovação com os marcos legais. E eu parabenizar aí ao Sebrae pelo encontro, por esse debate ali, que tem sido um agente muito importante na transformação e no impacto das startups na Bahia. E é isso, contem com a gente. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, gente. Até mais. Nós que agradecemos a presença e a participação de vocês aqui nesses encontros empresariais, viu? Paulino faltou de dizer que esse evento aí da FEComércio está lá no YouTube da FEComércio já, viu? Procura lá o YouTube da FEComércio Bahia. Bom, nossos agradecimentos, então, mais uma vez, a Camilo Teles, que é fundador da Antecipa, a Rubem Delgado, presidente da Softex, e a Rodrigo Paulilo, que é coordenador da Câmara de Inovação e Tecnologia da FEComércio Bahia. Muito obrigado, mais uma vez, pelas contribuições de vocês aqui nos nossos encontros empresariais 2021, tá bom? Eu vou finalizar aqui, gente, mas vocês que estão aqui, fiquem conosco para as oficinas, tá bom? Alguém ia falar alguma coisa? Não? Então, muito obrigado mais uma vez, até a próxima. E esse é o final dos Encontros Empresariais 2021. Você encontra a playlist dos Encontros Empresariais 2021 no YouTube do Sebrae Bahia, @Sebrae Bahia. Siga o Sebrae nas redes sociais, está aqui, ó. Então, até a próxima, gente. Obrigado mais uma vez, hein?